Amém? Quando você encontrou Apocalipse 12, versículo 7, diga: eu encontrei. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nela habitais. Ai do que habita na terra e o mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. As Escrituras, ela nos ensina que João, ele foi levado até uma ilha chamada Pátimo. Qual o nome da ilha? Pátimo. Por causa da palavra de Deus. Esta ilha chamada Pátimo era uma prisão aonde os romanos levavam os seus prisioneiros. Nesta ilha chamada Pátimo, João foi arrebatado em espírito. João foi o quê? Arrebatado em espírito. E viu Jesus ressurreto, aquele que voltou da morte para a vida. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 fala: João foi arrebatado em espírito. E no versículo 11 fala: o que vês, escreve. Então João foi levado até uma ilha chamada Pátimos. Nesta ilha ele foi arrebatado. E fala que ele tem uma visão de alguém que estava falando com ele, dizendo: tudo que você vê é para você escrever. Amém? É para você escrever tudo que eu vou mostrar para você. Ele, ouvindo esta voz, ele vira para ver quem é que estava falando com ele. E quem ele vê? O próprio Filho do Homem. Aqui no versículo 7 que diz: houve batalha no céu. Aí talvez sua pergunta é: então quer dizer que tem batalha no céu? O que a palavra de Deus está dizendo é que houve. Não está dizendo que há batalha, mas que houve uma batalha no céu. E fala que quando houve essa batalha entre Miguel e o dragão, fala que esta guerra que houve no céu foi uma batalha travada. Fala que este anjo chamado Miguel, ele era um arcanjo que liderava os anjos. Este anjo chamado Miguel, ele era um arcanjo que liderava os anjos lá no céu. E o dragão que estava enfrentando Miguel, ele era o próprio diabo, Satanás,
a antiga serpente. Então, houve uma guerra no céu. Não significa que há guerra, mas que houve uma. E fala que esta guerra, o Senhor Deus enviou o arcanjo Miguel para guerrear contra o dragão, contra a serpente. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu gostava de brincar de guerra. Eu pegava um pedaço de pau, dá licença aqui, irmã. Eu pegava um pedaço de pau e aquele pedaço de pau era a minha arma. Então nós entrávamos em guerra, em batalha. Então aquele pedaço de pau representava o quê? A nossa arma. E pense, irmão, atirava para todo canto. E como não tinha barulho nenhum, nós fazíamos os nossos próprios efeitos especiais, né? Não é assim, pastor? A gente saía correndo atrás dos meninos e ficava... Piu, piu, piu. Então a gente brincava quando era pequeno, obrigado, irmão. Brincava de guerra. Só que no final da guerra, ninguém morria, amém, irmãos? No final da guerra, ninguém saía ferido. Era apenas uma brincadeira. Só que aí eu cresci. E esta guerra que eu fazia quando eu era criança, ela não existe mais para mim. Mas agora, a guerra que eu estou vivendo, que nós vivemos, não é uma guerra natural, é uma guerra espiritual. O que nós mais ouvimos falar nas reportagens, nos jornais, é sobre guerra, irmão. Se você liga a televisão, está falando o quê? De guerra. Não tem outro assunto. É só falando de guerra, de crianças que ficaram sem os seus pais, crianças que ficaram sem a sua família, ou os pais que ficaram sem os seus filhos, tudo por causa da guerra. A guerra é uma coisa terrível, onde vidas humanas são destruídas e arrancadas. É uma guerra onde as pessoas usam armamentos pesados, usam tanques de guerra, aviões, navios, embarcações. E todas essas armas são para destruir o seu inimigo. Só que nós também vivemos uma guerra. Então você está pensando, pastor, eu nunca coloquei a mão numa arma. Não sei nem como seguro uma arma. Acho que se houvesse uma guerra hoje, eu não saberia como me defender, porque eu não sei usar uma arma. Talvez o máximo que você ia tentar fazer é pegar uma panela, ou um pedaço de pau, uma pedra. Mas a gente sabe que essas armas que você pode utilizar na guerra não será suficiente. Não vai te ajudar. Porque o armamento dos seus inimigos é armamento muito, muito pesado. No momento que você levantar a mão para tentar atirar a pedra, já foi, irmão. Porque as armas que estão em suas mãos, obsoletas, né? Assim fala mais ou menos isso. Elas não têm um peso grande. Elas não podem proteger você e muito menos a sua família. Porque o armamento do seu inimigo é muito poderoso, muito forte. Ele pode jogar uma bomba e destruir a sua casa em segundos. Então, as armas que nós precisamos de utilizar contra os nossos inimigos, não pode ser qualquer arma. Você tem que conhecer as armas que os seus inimigos estão utilizando contra você. Porque se o seu inimigo está usando uma carga pesada contra você, se ele está usando uma artilharia pesada contra você, você não pode ir contra ele com pau e vassoura, irmão. Você tem que ir contra ele com armas pesadas também. Com artilharia pesada também. Porque senão você não vai resistir. Então nós devemos conhecer quem é o nosso oponente.
O Pai de Deus fala que Moisés, ele envia 12 espias na terra de Canaã. Ele queria saber se naquela terra tinha homens valentes, se eram homens fracos, se eram guerreiros, se não eram guerreiros. Ele queria um relatório daquela cidade, daquelas pessoas que estavam vivendo naquela cidade. Os 12 espias vão à cidade, retornam e dizem: olha, a terra realmente ela mana leite e mel, mas esta terra tem gigantes. O povo que estava do lado de fora da terra de Canaã, que estava junto com Moisés, eles ficaram o quê? Com medo. Eles ficaram atemorizados. Eles pensaram: nós não vamos ganhar essa batalha. Nós não vamos ganhar essa guerra. Nós, diante desses gigantes, somos considerados como gafanhotos. Nós não seremos páreo para o poder desses homens. Esses homens são gigantes, são guerreiros. A espada que eles carregam é muito pesada. As armas que eles usam é poderosas. E o povo que estava com Moisés entra em desespero. E eles começam a cogitar em voltar para o Egito. Eles pensaram: Deus me tirou do Egito para morrer no deserto? Deus me tirou do Egito para morrer na mão de gigante? É melhor nós voltar. Nós saímos do Egito, Deus nos tirou da terra do Egito para que nós venhamos morrer na mão do gigante. Eles ficaram tão irados que eles cogitaram até em matar Moisés, até matar o seu líder. Você me levou nós para uma emboscada. Estava tudo maquinado, né, Moisés? Você tirou nós de lá para morrer na mão do gigante. Por que não deixou nós lá? Nós morríamos na mão do Egito mesmo. E eles ficaram tão irados que eles queriam matar o próprio Moisés, o seu líder. Mas Deus fala que tinha Josué e Caleb. Eles tinham um espírito diferente. Eles não olharam para o tamanho do gigante, mas eles olharam para o tamanho do seu Deus. Eles não olharam para as armas, mas olhou para Deus. Eles não olharam a dificuldade, olhou para Deus. É gigante? Ok. Armamento pesado? Ok. Só que o Deus que eu sirvo é muito maior do que tudo isso. Para Deus fala que nós não devemos ter medo de homem, mas daquele que dá e tira a vida. Porque a palavra de Deus fala que uma folha não cai de uma árvore se não for permissão. Então nós não devemos temer a homens, mas temer e tremer a Deus, porque Ele pode tirar e Ele pode te dar a sua vida. Então Josué e Caleb falou assim: meu povo, não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas. Deus é conosco, nós iremos vencer essa batalha, nós iremos vencer essa guerra. Josué e Caleb tinham outro espírito, diferente do espírito daqueles homens que ficaram com medo dos gigantes. Então Jesus está dizendo que tem guerras que nós vivemos, que as suas armas naturais não vão conseguir vencer o seu gigante. As armas terrenas não vão conseguir vencer o seu inimigo. Para vencer o seu inimigo, não usa armas terrenas, mas armas espirituais. Se eu perguntar, acho que muitos de nós estamos vivendo algum tipo de guerra, ou já viveu uma guerra. A guerra que nós vivemos constantemente, todos os dias, não é uma guerra física, é uma guerra espiritual.
aonde o diabo ele age na nossa mente. Ele fica 24 horas guerreando contra a sua mente, tentando trazer tristeza, tentando trazer dor, tentando trazer sofrimento, tentando trazer depressão. É uma guerra constante. Tem pessoas que ela está feliz, ela está dando risada, ela está conversando, se comunicando, mas do nada bate uma tristeza nela que ela não sabe de onde veio. Fala, nossa, mas eu estava tão feliz agora, eu estava, não sei, me bateu uma tristeza. Ela já entra dentro do quarto, fecha a porta daquele quarto, apaga as luzes, e ela fica lá dentro, com aquela tristeza, sem entender nem como começou aquela tristeza. É o diabo trabalhando na tua mente. É o diabo guerreando na tua mente. E aí, algumas pessoas, ela não tem as armas para guerrear contra o diabo, ela fica vulnerável àquela guerra. Porque a pastora disse logo no começo da reunião, que nós devemos se preparar para a guerra. Porque a gente não sabe o momento que o diabo vai se levantar contra nós. Nós não sabemos as artimanhas que o diabo vai se levantar contra a nossa vida. Então nós devemos estar preparados para quando vir a guerra, quando vir o inimigo, nós estamos prontos para guerrear contra ele. Se o diabo chegar diante de você, não adianta você pegar pau, pedra, panela e jogar nele, porque ele é espírito. Isso não atinge ele. Não adianta você, de repente você vê o diabo vindo diante de você contra guerreando sobre a sua vida. Não adianta você fazer o sinal da cruz. Isso não vai te ajudar. Porque a guerra que você está vivendo, ela não é carnal, é espiritual. E guerra do espírito se combate com o espírito. E aqui a palavra de Deus fala que e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, nós sabemos quem Miguel estava batalhando. Ele estava guerreando contra um dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então ele sabe com quem estava guerreando. Sabe o erro de muitas pessoas? É que você está em meio de guerra e você não conhece nem o seu oponente. Você não conhece nem o seu inimigo. Aí você vai guerrear, igual eu disse, com uma panela. Isso não resolve. Isso significa que você não sabe com quem você está guerreando. Você não sabe quem é o seu inimigo. Sabe o que o diabo está fazendo? Está dando risada de muitos de nós. Ué, com isso você vai guerrear contra mim? É desse jeito que você vai guerrear contra mim? O próprio gigante falou com Davi, né? O gigante foi lá na batalha. Davi veio com algumas pedrinhas e o gigante falou o quê? É com essas pedras aí que você vai vir contra mim? Você acha que eu sou algum cachorro morto? Você vai vir contra mim com essas pedrinhas? Para Deus fala que o rei Saul colocou as armaduras sobre ele. Deu espada, deu escudo, deu lança, deu tudo que precisava em uma guerra. Só que Davi entendeu que aquela guerra não era física, era espiritual. E guerra espiritual batalha com o espírito. Porque aquele gigante ficava dia e noite. Dia e noite. Não tem ninguém que pode guerrear contra mim. Não tem nenhum valente aí. Não existe nenhum guerreiro. Dia e noite, os soldados do rei Saul estavam sendo humilhados por aquele gigante. E o que os soldados faziam? Ficavam todos com medo. E a hora que eles eram tudo guerreiro. Mas eles estavam com medo do gigante. Até que Davi entrou na cena. Até que Davi fez o quê? Entrou na cena. E Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é o quê? Esse incircunciso.
que está se levantando do meu Deus vivo. Ele entende o quê? Que aquele gigante não estava enfrentando o Saul e os seus soldados, mas o próprio Deus. E ele entendeu que aquela guerra não era com espada, era com espírito. Davi, ele pega uma pedra, coloca dentro de uma funda. Eu acho que muitos que estavam em volta começaram a dar risada. Com essa pedrinha, você vai derrubar esse gigante? Está de piada, né? Está querendo ganhar tempo para poder arranjar algum esquema, para poder atacar a gente. Não é possível. Está tentando nos distrair, porque trazer uma criança com uma funda e uma pedra, eu acho que todos os soldados começaram a dar risada. Eu acho que até os próprios soldados falaram: Saul, você está vendo lá o que o Davi está fazendo? Ele está pegando uma pedra. Aí, meu Deus, não é possível. Essa guerra não é com pedra. Essa guerra não é com pedra, meu Deus do céu. O que ele está fazendo? Eu acho que tentaram gritar: ô Davi, pelo amor de Deus, Davi, você vai morrer aí, Davi. Olha o tamanho do gigante. Olha a espada do homem. Você está indo com uma pedra, pelo amor de Deus. Quem colocou esse moleque aí nessa guerra? Quem colocou esse pivete aí? Isso aí é guerra de gente grande, não é de moleque, não é de criança. Mas o que estava na vida dele era muito maior do que qualquer gigante, irmão. E ele tinha certeza disso. Ele tinha convicção disso, que o que estava com ele era maior do que qualquer coisa, irmão. Ele pega aquela funda, coloca a pedra, ele gira, taca na testa daquele gigante, e aquele gigante cai. As pessoas que estavam em volta ficaram assim, ó. Oh, como é que é? É sério que eu estou vendo? Não, dá uma água, deixa eu lavar meu rosto. Não é possível que eu estou vendo isso. Uma pedra derrubou esse gigante. Mas Davi sabia que não foi a pedra que derrubou o gigante. Ele sabia que foi o poder de Deus, irmão. Ele sabia que foi o poder de Deus que derrubou aquele gigante. Então, o que eu quero que você entenda: primeiro, quem é o seu oponente? Quem é o seu inimigo? Quando a gente começa a falar aqui de diabo, a pessoa: misericórdia, o pastor falando de diabo aqui, está amarrado, falando de Satanás, ai meu Deus do céu. A pessoa já fica com medo, só de falar o nome dele já fica com medo. É porque ela não conhece o seu oponente e não conhece quem está com ela. Então o que ela vai acontecer? Ela vai ficar com medo. Ela vai falar assim: não, pastor, mas eu não mexo com ele. Olha, ele lá, eu aqui. Ó o papai falando: eu não mexo com ele. Não. Se eu vejo, olha, eu não falo nem o nome dele para não incomodar ele, sabe? Hã? Quando eu aceitei Jesus, eu falava assim: eu não mexi com o diabo, porque o diabo está mexendo comigo. Ah, é? Agora eu vou para cima dele de vez. Aí o pastor olhava para mim com os olhos regalados. Aí eu falei: está mexendo, está pensando que está mexendo com a minha família, eu vou deixar assim? Vou não. Ah, está mexendo com isso, nessa saúde? Vou orar. Agora eu vou orar, vou jejuar. Ia para cima, irmão. Até hoje eu sou assim. Mexeu com um dos meus, mexeu com o povo de Deus. Jesus fala: 40 dias de jejum, jejua. Aí a pastora se levanta. E você não tem que ter medo. Você sabe quem é que está com você? Jesus. Ah, pastora, mas ia falar de mim, vai não sei o quê. Está falando de qualquer jeito. Vai embora. Vai para cima. Você já conhece o inimigo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida. E vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você precisa de saber quem é o seu oponente. Você tem que saber quem é o seu inimigo. Porque se você não saber quem é o seu inimigo, irmão, ele vai estar rindo de você. Ele vai sempre rir de você, porque toda guerra que você entra, você perde. Porque ele sabe que se você entrar com as armas certas, se você entrar com as armas corretas, ele é obrigado a bater em retirada, irmão. Mas quando você fica assim: eu estou com medo do diabo. Eu não mexo com ele para ele não mexer comigo. É por isso que eu não faço isso, sabe? Porque se eu fizer, eu sei que ele vai me incomodar.
Não, deixa que o pastor e a pastora se vira, e a missionária se vira com isso. As pessoas ficam com medo porque não sabem o Deus que está na vida delas. Porque ela não conhece o seu oponente. Quando nós oramos aqui, nós chamamos o nome de quem? De Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Porque esse nome tem poder, e isso é uma arma contra o nosso inimigo, irmão. O nosso oponente, ele sabe que esse nome tem poder. E toda vez que você chama o nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Ele tem que sair da sua vida, do teu corpo, da sua mente. Ele tem que sair, porque esse nome tem poder no céu e na... Então você tem que conhecer o seu oponente. Não é para você ter medo, mas para você conhecer quem ele é. E quais as armas que você necessita de usar contra ele. Está agindo na minha saúde? Tem arma para isso. Está agindo no meu casamento? Tem arma para isso. Está agindo na vida do meu esposo? Tem arma para isso. Então, existe, em cada área, existe um tipo de arma. E você precisa de usar essas armas contra o seu inimigo. Precisamos aprender a usar as armas corretas na batalha correta. Precisamos usar as armas certas na guerra certa. Porque senão toda vez você vai perder a guerra. Porque está usando as armas erradas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Achou, pastora? Pode já ler. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade e contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Em outra tradução está dizendo assim: porque a nossa luta. Quem tem luta aqui? Está dizendo o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue. Diabo tem sangue, irmão? Diabo tem sangue, irmão? Alguns estão respondendo. O diabo tem sangue? Não tem. Vocês têm que conhecer seu oponente, irmão. O diabo não tem sangue. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O diabo tem carne? Sim ou não? Tem que conhecer seu oponente. Se ele não tem sangue e não tem carne, então ele é espírito. Então a sua briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o espírito, contra os principados, contra as potestades. Então significa que não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o seu patrão. Olha para mim aqui, irmão. Não é contra o seu pai. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta não é contra a sua sogra, o seu sogro. Mas contra os principados e potestade. Então, você está conhecendo quem é o seu inimigo? O seu inimigo, ele não tem sangue nem carne. O seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu pai, não é o seu marido, não é os seus filhos, não é a sua sogra, mas é o príncipe das trevas. Esse é o seu inimigo. Só que até agora você está lutando contra quem? Contra o sangue e contra a carne. Está perdendo a batalha. Até agora você está lutando contra quem? Está lutando contra o seu patrão. Está perdendo a batalha. Está lutando contra o seu pai, está perdendo batalha. Está lutando contra o seu marido, está perdendo batalha. Está lutando contra o seu filho, está perdendo batalha. Está lutando contra a sua sogra, está perdendo batalha. Porque Jesus está dizendo que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra as potestades.
Então você tem que conhecer quem é o seu oponente. Então o seu oponente não é aquele que está fisicamente. É uma verdade que o diabo usa essas pessoas para tentar te afrontar. Pastor, você está falando que a minha luta não é contra o meu esposo, é que você não viu quando ele fica bravo. Aí você vai falar que não tem diabo nenhum, é o meu marido. Pastor agora está falando que a minha luta é contra o diabo. Não. Vai lá no dia que ele estiver bravo, você vê como o meu marido fica. Aí a pessoa pensa que a luta dela é contra a sogra. Aí a sogra começa lá a meter o pau nela, né? Ai, meu filhinho, você está comendo tão mal agora. Vai lá em casa, eu fiz a marmitinha para você comer, meu filho. Não, esse arroz, misericórdia, esse arroz papado, duro, não dá, ninguém come, nem cachorro come. Depois que você casou, você ficou tão magrinho, meu filho. Vai lá em casa, eu fiz aquela comidinha que você gosta. Aí você fala, sogra abençoada, te pego na curva. Não, meu, a sua briga não é contra a sogra. Deixa a sogra em paz, irmão. Teve uma mulher que ela estava com tanta raiva da sogra, tão irada com a sogra, que ela falou assim, de hoje não passa, eu vou matar essa velha. Aí ela foi lá com o rapaz e falou assim, olha, eu preciso de um remédio, porque eu não aguento mais minha sogra. Penso uma mulher perturbada, ela tira a minha paz. Não, acho que até o diabo foge dela, porque a mulher é perturbada demais. Eu preciso que o senhor me dê alguma coisa para acabar com a vida dessa mulher. Só que eu não quero que ela morra de vez, porque se ela morrer de vez, vão achar que foi eu. Então ela tem que morrer aos poucos. Tem algum remédio assim? Dá algum remédio para ela morrer aos poucos, para ninguém notar que foi eu. Aí o rapaz lá veio, não quero falar o nome, né? Aí ele fez lá a poçãozinha lá, deu para ela, falou assim, ó, você vai dar para ela todo dia. Só que você não quer que ninguém saiba, né? Isso, eu não quero que ninguém saiba que foi eu. Então, você vai colocar o remédio na comida dela, só que a partir de hoje você vai começar a tratar ela bem. Ninguém pode notar, então você vai começar a tratar ela bem. Chama ela de amorzinho, chama ela de querida, chama ela de flor. Você vai começar a tratar ela bem. Aí ninguém vai notar que foi você. Ok? Ela, ok. É isso que eu precisava. Ela foi, pegou a porção lá, começou a colocar. Oh, minha sogrinha, trouxe a comidinha para a senhora. Eu não pedi comida. Não, mas está na hora da senhora comer. Eu fiz a comidinha para a senhora, come. Não, não quero a comida, nem aquele negócio, né? Até que a mulher acabou pegando a comida. Não, tá aqui, vai essa comida. Tá ruim essa comida. E foi comendo. Tá bom, quer um suco? Quer uma água de coco? A pastora gosta de água de coco. Aí, levava água para a sogrinha, toma, aguinha de coco, bonitinho. No outro dia, a mesma coisa, colocava lá a poção. Aí, olha, ô sogrinha, arrumei a cama da senhora. Você arrumou minha cama? Tá arrumadinha. Ó, já estou preparando a janta para nós, tá bom? E aí foi acontecendo isso todos os dias. E ela tratando bem a velha, tratando a sogra, cuidando dela, né? Aí surgiu um sentimento no coração. É Nora, né? É Nora? Veio um sentimento no coração da Nora para com a sogra. E a sogra para com a Nora. E as duas ficaram amigas. Porque uma começou a tratar bem a outra. Ai, minha flor, ai, minha querida. E aquele carinho para lá, aquele carinho para cá. O marido sem entender, na medo, o que está acontecendo aqui? Era briga todo dia, cão e gato, agora vocês estão se amando. Ah, isso aqui é como se fosse a minha mãe. E isso aqui é como se fosse a minha filha. Então, aí ela lembrou que ela estava colocando um remédio para matar a velha, a sogra.
Aí ela falou, meu Deus, e agora? Eu estou matando a mulher, e agora eu amo tanto ela. Correu lá no homem. O senhor tem alguma poção para poder dar para ela? Porque eu não quero mais que ela morra, eu amo tanto ela agora. Aí ele falou assim, o remédio que eu te dei não tinha nada dentro. Não tinha veneno nenhum. O veneno que tinha estava no seu coração e no coração dela. E isso já foi arrancado. Você entendeu que a arma mudou? O que ela queria? Matar a mulher. Quando a arma mudou, as duas ficaram amigas. Era mãe e filha. Então você tem que conhecer o seu oponente, quem é o seu inimigo e qual a arma que você tem que usar. Se você ficar usando a arma errada, você nunca vai ganhar essa batalha. Mas se você usar a arma certa, essa vitória é certa. Então, o diabo, ele usa as pessoas, sim ou não? Sim. Usa o esposo, usa a esposa, usa filho, vizinho. Usa essas pessoas. Abra a sua Bíblia para que você possa entender o que eu estou dizendo. Gênesis 3:1. Vamos ver se o diabo usa realmente as pessoas mesmo ou não. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. 3, versículo 1. Pode ler, pastora. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 6. Vai para o versículo 6 agora. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido. Amém? E ela comeu. A serpente, ela enganou quem? O homem ou a mulher? A mulher. Para chegar até o homem, usou a mulher. Para tentar tirar a comunhão do homem com Deus, usou. Então o diabo usa pessoas para tentar tirar a sua paz, irmão. O diabo, ele viu que não tinha acesso ao homem. O diabo percebeu: se eu chegar no homem, ele vai me expulsar daqui. Ele não vai nem dar ouvido. Se eu chegar até o homem, ele vai entender que eu estou ali para enganar ele. Ele vai lembrar das palavras de Deus. Então, para chegar até o homem, eu não tenho acesso. Porque se eu chegar no homem, ele vai me expulsar. Porque aquele homem, ele sabia as armas que podia utilizar contra a serpente. E o que ele fez? Foi na mulher. Ele chega na mulher, engana a mulher com aquelas palavras suaves, meigas. Igual os homens fazem quando vai te conquistar. Chega todo galã, aquela voz de Brad Pitt, né? Chega com bombom, com flores, e você fica: ai meu Deus, achei meu gato, achei a tampa da minha panela. E aí você fica todo iludido com aquilo, fica vendo passarinho todo dia. Ai, eu estou vendo um passarinho verde aqui. Arranjei o amor da minha vida. Então aquelas palavras, ela te envolve. É igual você vê alguns homens que eles não têm aquela aparência tão boa e tá com mulher bonita. As palavras conquistam a mulher.
E a palavra da serpente enganou a quem? Então o diabo foi até a mulher para chegar na onde? No homem. O homem não foi enganado por causa da serpente. O homem não caiu por causa da serpente. O homem não comeu o fruto, não foi por causa da serpente, foi por causa de quem? Então o diabo usou a mulher para ter acesso a quem? Ao homem. Porque se a cobra tivesse vindo, ele tinha expulsado. Tinha pegado um pedaço de pau e tinha andado na cobra. Mas como veio a mulher, enganou o homem comeu do fruto e os dois morreram espiritualmente. E os dois foram expulsos do jardim do Éden. Então, o diabo, talvez ele olha para você e fala, eu não tenho acesso a ela. Eu não tenho acesso a ele. Mas eu vou usar alguém. E aí ele usa quem ele quer. Para atingir a sua vida. Porque ele não está interessado na mulher, ele estava interessado no homem. Porque quando a mulher comeu, aconteceu alguma coisa assim ou não? Não aconteceu nada. E quando o homem comeu, aí veio a derrota. Então o homem não estava interessado na mulher. A serpente não estava interessada na mulher. A serpente estava interessada no homem, porque sabia que se o homem comesse, se o homem desobedecesse a palavra de Deus, era o fim do casal. E ele fez o quê? Usou a mulher. Ele vai usar uma outra pessoa ou alguém da sua casa para chegar até você. E no momento que chegar até você e você não tiver as armas para aquela guerra, você vai cair toda a sua. Então ele usa pessoas para atingir as nossas vidas? Usa, irmão. Aí você pensa o quê? Então vou expulsar esse homem lá de casa. Deus está usando ele tremendamente. O diabo está usando ele tremendamente. Vou expulsar meu filho lá de casa. O diabo está usando ele tremendamente. Porque eu não tenho 1 minuto de paz, eu não tenho 1 minuto de sossego. Está resolvido, vou arrumar a malinha dele agora. Não, a sua briga não é contra a carne e o sangue. Está dizendo que essa serpente era a mais astuta de que todas. A serpente que está lá em Apocalipse, volta lá. Essa serpente, ela é astuta, irmão. E ela vai fazer de tudo para tentar te derrubar. Ela vai fazer de tudo para tentar destruir a sua família, a sua casa. E ele vai usar pessoas para atingir a sua vida. Mas se você conhece o seu oponente, você já pensa assim: diabo, eu sei que você está aí, diabo. Eu sei que é você puro na boca dele. É puro na boca dessa mulher. Eu sei que você está aí, diabo. Você não vai falar assim para o seu marido, nem para os seus filhos, para a sua esposa. Você não vai falar assim, irmão. Nem para o seu patrão, para a sua sogra. Você não vai falar, diabo, você está aí na vida da minha sogra. Não. Porque a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, é espiritual. Então você não vai lá, diabo, você está na vida da minha sogra. Não, irmão. Você vai trazer escândalo. Sua sogra vai ficar com mais raiva. Agora me chamou de diabo agora. Falou que eu estou cheio de demônio agora. Tá vendo, meu filho? Que eu te falei dessa mulher? Está me chamando de demônio. Não, irmão, você vai trazer escândalo. Se você percebeu, diabo, você está aí, diabo. Satanás. Você vai agir com armas. Se você não entendeu hoje, irmão, você não entende mais. Espirituais. Você vai fazer o quê? Orar. Você vai entrar em oração, em jejum. Você vai apresentar a Deus as pessoas que estão te ferindo, que estão te perseguindo, irmão. É através de oração e de jejum. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3, não precisa de abrir, que não vai dar tempo.
Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Depois você marca ele em casa. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Talvez na sua pode estar uma tradução diferente, mas é o mesmo significado. Pois, embora vivamos como homens ou mulheres, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Então, a arma que nós lutamos não são humanas. Mesmo que nós vivamos neste mundo, você não vai lutar com armas humanas. Lutamos com armas espirituais. E eu vou te dar aqui, irmãos, 8 armas espirituais, que está lá em Efésios 6:10. Efésios 6:10. Quantas armas? 8. E alguma delas eu estou usando aqui hoje. A primeira que eu estou usando foi o jejum que eu fiz hoje. Porque você acha que eu venho nesta guerra sem jejum? Sem condições. E eu peço para que os obreiros, quinta-feira, uma das armas que vocês têm que usar na quinta-feira é jejum. Porque se você vir a esta guerra desarmado, você é um alvo fácil. Então, quando você vir na quinta-feira, vem em jejum, irmão. Ou faça 1 hora em jejum. É uma arma. A outra arma que eu uso aqui é a arma da pregação. Da palavra de Deus. É uma arma. A outra arma que eu tenho usado aqui é a arma da fé. Porque no momento que nós estávamos orando aqui, eu e as obreiras, a pastora, nós agimos a nossa fé que você seria liberto deste mal, que você seria curado. Então, as armas que eu uso aqui hoje é o jejum, é a oração, a pregação da palavra e a fé. Então, Jesus, ele dá para nós 8 armas espirituais, que está lá em Efésios 6:10, Jesus fala assim: cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da pregação, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração, súplica e vigilância. 8 armas espirituais que você tem que usar na guerra espirituais. Vou repetir. O cinto da verdade é uma arma. Couraça da justiça, mais uma arma. Sapatos da pregação. Pastor, eu não prego, mas tem a palavra no teu coração? Você não fala de Jesus para as pessoas? Escudo da fé. Quem tem fé? Capacete da salvação. Quantos aqui são salvos por Cristo? Espada do Espírito, oração, súplica e vigilância. 8 armas espirituais que Deus nos dá para entrar na guerra espiritual. E qual dela você tem usado ou já usou? Ou nunca usou? Obreiros? Qual essas armas que você já usou, está usando ou nunca usou? Porque se você não usar nenhuma dessas armas, você vai perder esta batalha. Veio para uma quinta-feira dessa, como nós fazemos oração forte, não faz jejum, não faz oração, não apresenta o culto, não apresenta os obreiros, não apresenta as pessoas que estão aqui, não anda na verdade. Irmão, é um alvo fácil e vai perder batalha. A gente vê obreiros que estão perdendo batalhas, porque não usaram as armas espirituais para combater o espírito. Estão usando a carne, estão usando a força, estão usando o braço, e isso não vence o inimigo. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão cair, vão ser derrotadas, vão estar frustradas,
não vou ter mais força para vir para a casa do Pai, porque usaram armas erradas. Vão perder a salvação da família, da casa, do esposo, da esposa, dos filhos, porque não usaram as armas celestiais. Quiseram usar a arma da carne. E essas pessoas vão perder e vão cair. Usaram as armas erradas, irmão. Usaram o braço. Usaram não as palavras de Deus, mas a palavra que vinha do coração. E o coração do homem, ele é enganoso. Usou a palavra do coração, em vez de usar a palavra de Deus. Estão perdendo batalhas porque estão usando armas erradas, armas da carne. Usando os braços. Eu vou me vingar, um por um. Ah, vai ver. Não, me espera. Os dias estão contados. Está usando armas da carne. Vai cair. Não é assim, meu irmão? Vai cair. O próprio Jesus, quando ele foi levado ao deserto, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. Ele foi viver uma guerra. Quem foi viver uma guerra? O próprio Jesus. Na onde? No deserto. E quem veio para enfrentar Jesus? O próprio diabo. E ele usou o quê? Palavras. E Jesus foi contra o diabo com o quê? Palavras. Abra aí, pastora. Lucas 4. E aqui eu termino. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 13, mas não lê ainda. Então, o diabo, ele entra em uma guerra contra Jesus, e a guerra é com palavras. Jesus, ele sabia qual era a arma que tinha que ser usada ali. Não era com grito, não era com sai demônio. A arma que Jesus precisava de usar era com o quê? Com palavras. O diabo veio com palavras, ele usou a arma certa. Usou palavras também contra ele. Igual pessoas que elas vêm contra você com palavras, para tentar trazer mágoa, tristeza, dor, sofrimento, usando palavras. Aí você vai se defender como? No tapa? Ah, você está me ofendendo, né? Tome. É deixando o olho do seu oponente roxo? Não, é a arma errada. Eu posso te dar um conselho? A melhor opção, se a pessoa está te afrontando com palavras, a sua melhor arma é o... Mas na mente você está, Jesus, tu está vendo, né, Jesus? Papai, tu está vendo, né? Ele está achando que você é um derrotado, não presta para nada, mas você está na mente guerreando. Jesus, a minha briga não é contra ele. Te peço, visita ele, Jesus. Arranque esse mal. Você está na mente aqui, ó. Você não está ali, ó. Porque o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você entrar na dele, irmão. Ele vai lá, ó. E aí? Vamos lá. E aí? Vamos? Faz alguma coisa? Se mexe? Está te provocando, irmão. O diabo fica provocando a gente. E aí, não vai fazer nada, não? Olha lá, te ofendeu, olha lá. Olha lá, que fez lá com o seu mal. E aí? Não vai fazer nada? Está te provocando, chega uma hora você começa a subir aquele calor, aquele negócio. Ah, meu Deus do céu, é hoje. Você já perde a estribeira, fala, não, é hoje. Me dá alguma coisa, pelo amor de Deus. E dá nele. Pronto, perdeu a guerra. Com tolo você não se discute, porque senão você tornará tolo também. Eu falei isso hoje para Camila. Conversando com ela, eu falei, filha, seja qualquer provocação, não discute. Com tolo você não discute, porque senão você se torna tolo. Te provocou? Fique em paz, deixa eu falar que você é bobo. Quantas vezes você já viu pessoas olhar para sua mãe e para o seu pai e achar que a gente é bobo? Hoje nós estamos de pé. Aquele que se julgava esperto e que nós não discutia,
Hoje nós estamos de pé e aquele que se julgava ser esperto não está mais na presença de Deus. Amém? Eu aprendi algo. Os valentões são os primeiros que morrem. Os bravinhos são os primeiros que caem, irmão. Felizmente, não é nada, né? Mas é infelizmente dizer que muitos que andavam comigo, que diziam ser o bravão, o valentão, não estão mais aqui. Já se foram. Não, comigo é assim, mexeu, tá ligado, né? Você sabe com quem você está mexendo? Não sei quem é. Você sabe quem eu sou? Também não, né? Não, meu nome é Souza, prazer. Não, né? Você sabe com quem você está mexendo? É um igual eu, né? No mesmo bairro, na mesma rua. Igualzinho, tem nem pôr nem tirar. Então, essas pessoas que eram os bravão, faz aí uma retrospectiva na sua mente. Cadê os bravão, os valentão? Mexeu comigo? Pera aí, eu vou chamar ciclano, eu vou chamar fulano. Ia lá e chamava. Quem foi que mexeu? Vamos lá. E aí, mano, qual que foi? Você está mexendo aí com o meu mano aí? Pronto, vai tentar resolver. Cadê esses caras agora? Cadê esses caras? Foi tudo, irmão. Então os valentão morrem. Olha eu aqui. Meu irmão. Eu lembro quando eu era pequeno, irmão. Tinha um moleque lá dentro. Sempre tem um, né? Perturbado dentro da escola. Sempre tem um. Vocês lembraram de um, né? Ele fazia uma bolinha. É da época de você. Tu sabe, né, irmão? Tu era do fundão, né, irmão? Era do fundão. Aí pegava uma caneta e parece que escolhia só você, né? Tinha uns 20 na sala, não era só você. Aí batia aqui. Tu não podia fazer nada, irmão. Até que um dia, irmão, todo dia era esse negócio. O cara vinha, ou então juntava o papel higiênico. Irmão. Tu era do fundão, irmão. Tu era. A gente conhece de longe do fundão. Então, aí o cara jogou em mim, o rapaz. Irmão, eu levantei que nem um ninja. Joguei as cadeiras pro alto, joguei a mesa pro alto. Eu falei, é hoje. Vem, moleque. Eu dei uma nele que ficou um roxo, nunca mais ele mexeu comigo. Nunca mais ele mexeu comigo. Mas foi a guerra certa? Foi a maneira correta de guerrear? Não foi a certa. Aí eu me lembro que eu estava saindo na rua, aí o rapaz veio atrás de mim, né? Falei, agora a casa caiu, né? Aí eu corri, né? Disse correr atrás de mim, isso eu contei para você. Aí eu chamei o meu irmão, Aí eu chamei o meu irmão, né? O Laércio. Aí eu chamei ele e falei, tem um rapaz lá na escola, vamos lá. Aí, quem é que quer bater no meu irmão? Falei, quem quer bater em mim? Quem é que quer bater em mim? Fala aí. Aí, quem é que foi, meu irmão? É isso aí. Mexe agora. E o meu irmão era grandão, e lá era tudo pivetada, o moleque saiu foi correndo. Falei, é isso aí, meu irmão, vambora. Mexe comigo não, tá ligado? Mas foi a arma certa? Não, foi a arma errada. Porque a nossa briga é espiritual, irmão. Eu venci a guerra? Vamos dizer que sim. Mas foi a certa? Não. Mas naquele período, eu venci a guerra. Acabou as guerras na minha vida, irmão? Mas eu não venci a guerra? Então acabou a guerra. A guerra continua, irmão. Você ganha uma guerra hoje e amanhã está entrando em outra, irmão.
Você está lá com o Paul Dolly, né? Para comemorar a guerra, a vitória da guerra, né? Está lá com o dolinho lá. No outro dia, guerra de novo, irmão. Meu Deus do céu, acabei de vencer uma guerra. Não, outra guerra de novo. Então é guerra todo dia, irmão. Leia aí, pastora. O que aconteceu? Jesus, ele entrou numa guerra no deserto contra o diabo. A arma que Jesus precisava de usar era palavras, porque o diabo estava usando palavras contra ele. E Jesus, ele ganhou esta guerra. Olha o que está escrito. Se coloque de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Você entendeu o que você leu, irmão? Ausentou-se dele por algum tempo. Isso significa o quê? Que ele vai voltar de novo. Então, você ganhou uma batalha hoje, mas amanhã tem guerra, irmão. O diabo, ele vai voltar de novo para tentar te atentar de novo. Mas a partir de hoje, irmão, você vai começar a cantar o hino da vitória, porque você vai usar as armas certas contra o seu inimigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre.